Citar e referenciar. Porque é essencial citar, referenciar. Agora, vamos dar-te a conhecer o que são citações e referências e como criá-las corretamente. A elaboração de qualquer trabalho académico ou texto científico requer sempre a identificação das fontes bibliográficas usadas, o que se faz sob a forma de citação e referência bibliográfica. As referências são formatos normalizados para indicar detalhadamente os dados bibliográficos. Sempre que utilizas uma informação retirada de outras fontes, como texto, figuras, ou usas as palavras ou ideias de outros autores, deves citar e referenciar. É importante perceberes que não deves incluir uma referência bibliográfica apenas quando citas as palavras exatas de outro autor, como é o caso da citação direta, mas mesmo quando reescreves ideias pelas tuas próprias palavras, como é a citação indireta. O uso de citações no texto e respectivas referências no final do trabalho é fundamental, pois é o que dá rigor e credibilidade e permite a corroboração das tuas fontes. É a evidência científica que sustenta a tua análise crítica. Interpretar ou adaptar ideias de terceiros como se fossem tuas é plágio, ou seja, é a utilização indevida de trabalho intelectual de outros. Lembra-te que o uso de imagens ou figuras também requer a identificação da fonte. Para verificares com confiança a integridade académica do teu trabalho, podes usar um software de detecção de plágio. Sobre este assunto encontra mais informação na tua biblioteca. A citação é uma forma abreviada de identificar, no texto, a obra de onde se retirou um excerto ou ideia de outro autor. Serve para fundamentar, reafirmar, criticar, discutir uma opinião e validar os teus argumentos ou contra-argumentos. Deves citar apenas quando a referência ao autor for coerentemente articulada com o discurso argumentativo do teu trabalho. Certamente já viste textos que apresentam citações com formatos diferentes. Podem ser em formato numérico ou autor-data. As normas e estilos usam formatos diferentes, por exemplo, a I3Es, para o estilo numérico e a APA, para o autor-data. A citação em texto é apresentada imediatamente depois da ideia extraída de outros autores e deve permitir uma correspondência inequívoca com as referências bibliográficas no final do documento. Agora, vamos conhecer cada um dos diferentes estilos de citação. No estilo numérico, a cada citação no texto corresponde um número sequencial, ou conjunto de números, colocado entre parênteses retos. No final do trabalho, cada número corresponde a uma referência bibliográfica. No estilo autor-data, citamos os autores e as datas de publicação entre parênteses. No final do trabalho, as citações correspondem à lista de referências bibliográficas. Nas citações, independentemente do estilo que uses, é importante saberes que há dois formatos para citar, consoante referimos ou não o nome do autor integrado no texto. É a citação direta ou indireta. E como distinguir entre citação direta e indireta? Citação direta é a transcrição literal do texto do autor com a indicação da página. Pode ser breve ou extensa. Já a citação indireta é o tipo de citação mais frequente. É uma breve síntese do pensamento do autor apresentada pelas tuas próprias palavras. As citações, diretas ou indiretas, podem apresentar-se em dois formatos, consoante integras ou não o nome do autor no texto, citação em narrativa no texto ou citação entre parênteses. Na citação em narrativa no texto só precisas de indicar a data, o autor já está integrado no texto. E na citação entre parênteses precisas de indicar o autor e a data. Agora que já sabes como usar e fazer as citações, deves saber que cada citação tem de corresponder a uma respectiva referência bibliográfica no final do trabalho. Para fazeres as referências é fundamental saberes em que estilo ou norma as vais fazer. Existem muitos estilos de referenciação que têm como objetivo uniformizar o formato das referências bibliográficas para os diferentes tipos de documentos, livros, artigos, teses, papers, páginas web e outros. Ou seja, cada estilo apresenta um conjunto de regras para a apresentação dos dados bibliográficos. A seleção da norma ou estilo a utilizar pode diferir, de acordo com a área científica, os critérios e orientações definidos pelo professor, a instituição, o editor ou a revista. Por esta razão é sempre importante, antes de iniciares o trabalho, verificares qual o estilo ou norma que deves utilizar. Para fazeres corretamente as referências é importante conheceres quais os elementos bibliográficos que tens de recolher. Estes variam conforme o tipo de documento, mas geralmente possuem componentes comuns para todos os estilos. Vamos exemplificar como recolher os elementos bibliográficos para fazer as referências. Primeiro, define qual o estilo ou a norma que vais usar. Segundo, recolhe os elementos bibliográficos necessários, de acordo com as diferentes tipologias documentais. E terceiro, elabora as referências de acordo com as regras. Os gestores de referências ajudam-te a fazer este trabalho de forma automatizada.
Se pretendes fazer a referência de um livro ou e-book, lembra-te de que as informações mais relevantes se encontram na página de rosto, na ficha técnica, ou na página do detalhe bibliográfico do catálogo ou base de dados. Noutras tipologias documentais estes locais podem ser diferentes, por isso o mais importante é sempre saber com exatidão quais os elementos a recolher, para os identificar e localizar consoante os diferentes documentos ou suportes. Por exemplo, quais os elementos a recolher, de acordo com a APA, para um livro? Autor. Ano de publicação. Título e subtítulo. E editora. Se esta fosse uma fonte usada para o teu trabalho, terias esta citação no texto. E no final, na lista de referências, a referência bibliográfica completa. Se seguires estas indicações, garantes o respeito pela produção intelectual dos autores que consultaste e evidencias, perante quem vai consultar o teu texto, o teu trabalho de pesquisa, seleção, avaliação e leitura crítica das fontes.